Muito bem, amigos, hora de analisar na íntegra o lance envolvendo a arbitragem no clássico Palmeiras e Corinthians, em que o Corinthians foi campeão paulista. Importante observarmos tudo, né? Quarto árbitro, árbitro principal e bandeira. O lance acontece, a penalidade vai acontecer em instantes. E nós vamos observar também a posição do quarto árbitro, do bandeira e do árbitro. O árbitro marca a penalidade, o quarto árbitro não manifesta uma reação contrária e o bandeira ainda está em sua posição lá na linha de fundo. Vamos acompanhar agora as seguintes reações. A reclamação com o árbitro, a reclamação também com o quarto árbitro, que em momento algum se dirige ao árbitro para tentar uma anulação nesse momento. Essa é a identificação que veio. O bandeira já está posicionado ali para a penalidade ser cobrada. Interessante destacar que o quinto árbitro, que parece ter tido papel fundamental na anulação, aparece nesse momento na imagem. Ele mostra onde ele estava no momento em que o pênalti aconteceu. É um pouco mais para trás dessa posição aí, pertinho do banco do Corinthians. O quarto árbitro está cercado, o árbitro ainda ouvindo as confusões, o bandeira posicionado, e o quinto árbitro, depois de uma rápida conversa aparentemente com algum membro da comissão técnica do Corinthians, ou apenas estando ao lado, ele não conversa com nenhum membro da arbitragem, deixa a imagem. Vocês observaram ali o quarto árbitro e o árbitro em outras posições. E aí o quinto árbitro deixa a imagem. A confusão segue acontecendo. O quarto árbitro até irrita alguns jogadores do Corinthians, um deles chega a desistir, um dos reservas, de conversar, e ele se afasta. Enquanto isso, os titulares continuam falando com o árbitro lá dentro. O bandeira segue posicionado para uma possível marcação, ou melhor, uma possível cobrança de pênalti. O árbitro segue pressionado, o quinto árbitro não está na imagem, o quarto árbitro ouve algo. Ele coloca o dedo no ouvido, coloca o dedo na orelha, o Carille acompanha o que ele está ouvindo. Os jogadores reservas do Corinthians já não reclamam mais, já desistiram de conversar com o quarto árbitro. Em seguida, se eu não estou enganado, o auxiliar do Carille aparece por ali também, conversa com o quarto árbitro, outros dois jogadores conversam com ele, enquanto o árbitro segue pressionado. Os reservas vão voltar a conversar com o quarto árbitro, que em momento algum conversou com o juiz até agora. Interessante analisarmos isso, observarmos isso, né? Questão de observação mesmo. A partir daí ele volta a tomar uma posição mais próxima do árbitro, mas em momento algum ele se dirige ao árbitro, que chega até a ficar de frente para ele, mas ele prefere tirar. Os jogadores do Corinthians seguem reclamando por ali. O bandeira em posição de cobrança, e o quinto árbitro vai surgir correndo depois de 1 minuto e 55 da marcação da penalidade. Ele volta à imagem, volta correndo, os jogadores do Corinthians vão em direção a ele, ele começa a falar algo para os jogadores do Corinthians, o árbitro ainda na confusão, o quarto árbitro se aproxima, e aí no momento em que ele se aproxima, ele ouve algo e dispara em direção ao árbitro da partida. No momento em que ele dispara em direção ao árbitro da partida, até alguns jogadores também disparam em sua direção. Ele mostra que quer conversar com o quarto árbitro, ou melhor, o quarto árbitro mostra que quer conversar com o árbitro, enquanto o quinto árbitro segue conversando com alguns jogadores do Corinthians e também algumas pessoas da comissão técnica. E aí o quarto árbitro fala com o árbitro, se comunica com o árbitro para passar algum feedback ou alguma ideia, ou até a posição do quinto árbitro, o que me pareceu bastante evidente, passar essa posição, já que ele não havia conversado com o árbitro até aquele momento. Depois de ouvir o quinto árbitro, é que ele corre em direção ao árbitro. O juiz então se afasta do quarto árbitro, o quinto árbitro segue falando com os jogadores do Corinthians, o bandeira já deixa a posição da penalidade, os dois, tanto o quarto árbitro quanto o árbitro, ainda se distanciam, e na sequência do lance, alguns jogadores do Corinthians já chegam a comemorar, voltam da comemoração, segue a conversa com o árbitro, até mesmo com o quarto árbitro. Ele segue conversando com jogadores dos dois times. O Jailson chega a se aproximar também. A arbitragem tenta se afastar. Há uma confusão que envolve até os reservas do Palmeiras também, e o árbitro da partida se afasta de todos para em instantes anunciar que a marcação não valeu, o Palmeiras não terá o pênalti para cobrar. Essa é a sequência de imagens. Claro, não prova uma interferência externa, mas coloca algumas dúvidas para que a Federação Paulista responda e também os árbitros respondam. Por que a demora para o quinto árbitro
passar essa notificação? Por que o quarto árbitro só corre em direção ao árbitro depois de ouvir o quinto árbitro que não aparece na imagem e estava distante do pênalti? Enfim, são algumas questões, é claro, que valem ser discutidas, são coisas do jogo, mas o Corinthians é campeão paulista e isso não deve mudar. Mas vale discutir as imagens com a equipe da arbitragem para tentar entender o que aconteceu.